Fala pessoal, como é que vocês estão? Tô aqui com vocês hoje na Casa Cascata, que é essa casa aqui, que tá aqui atrás, já tá em fase de finalização. Se você reparar, tá com paisagismo aí pronto já. E é o seguinte, essa casa foi uma das fundações mais bizarras que já rolou na minha vida, na minha carreira de engenharia, tá? Já tive muita fundação esquisita aí, com terreno desafiador. E esse aqui tá com certeza aí no ranking dos top 3 aí de terrenos mais difíceis de executar, tá bom? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouco de como foi essa fundação e o que que você que tá aí para construir uma casa tem que fazer, tem que se ligar, tem que se atentar para escapar de uma fundação difícil como essa. Será que, bom, você que tá aí pensando em começar uma obra, será que tem como fugir de um problemão desse? Tem como sim. Ao longo desse vídeo eu vou te mostrar. Fica aí que no final do vídeo também eu vou dizer quanto eu gastei nessa fundação. Cara, foram milhares e milhares, centenas de milhares de reais, hein? Com essa fundação aqui. Fica aí que você vai ver essa história. Galera, qual que é o lance que rolou aqui? É o seguinte, quando a gente pegou a sondagem desse terreno, por isso que é importante fazer sondagem, estava constando 13 metros de aterro. Isso é uma loucura. O que significa 13 metros de aterro? O terreno aqui, original, o solo, não é o solo original, digamos assim. Foi depositada terra ali numa camada de 13 metros de altura. Isso é uma insanidade, tá? E por que que isso aconteceu? Se você reparar comigo aqui, ó, aqui no condomínio tem esse paredão que é um muro de arrimo, tá? Então as loteadoras, gente, aterro é muito comum em condomínio fechado. Você que vai construir em condomínio fechado, fique esperto com isso. Porque a loteadora, ela vai, olha, trabalhar as ruas do condomínio, então ela vai remodelar a superfície do loteamento. Então em alguns lugares eles tiram terra, como tem essa situação aqui. E se você for ver lá do outro lado aqui, ó, em alguns lugares eles vão depositando terra, tá? Tudo isso aí com a finalidade de abrir platôs, abrir ruas. Então toda loteadora ela tem, em alguma medida, que trabalhar os níveis ali do loteamento. Isso faz com que vários lotes em condomínio fechado, eles sejam aterrados. Então isso aqui deu uma baita dor de cabeça pra gente. Pessoal, olha só, a casa tá aqui, ó. Se você reparar, ela tá bem aqui. E olha os fundos do terreno, do que se trata. Se você reparar aqui comigo, é um vale aqui de quase 30 metros lá para baixo, tá? Então toda essa porção aqui, onde o terreno está localizado, foi depositada uma quantidade de terra, né? Para nivelar esse lote e ele ser uma área vendável, tá? Então originalmente o terreno aqui ele era lá embaixo, a loteadora nivelou. Bom, isso nos trouxe aí os problemas que a gente está comentando nesse vídeo. Então qual foi a solução? Número 1, a estratégia número 1, projeto de fundação. Qual que foi? Fundação em trado mecanizado. O que é isso? Vem aquelas furadeiras gigantes, né? Aquela máquina que parece uma furadeira. Ela faz o furo ali e a gente concreta. Essa foi a opção 1, mas deu super errado. Tinha uma surpresa aí no terreno que a gente não estava preparado para ela. Se liga aí no que aconteceu. E aí, pessoal, a gente começou a furar hoje, olha. Aqui tem um furo, ali no fundo tem outro furo, mas deu super errado. A gente detectou, esse furo aqui ficou com água, deu água aqui numa posição muito diferente do que a sondagem havia executado, bem mais para cima a água, e ali não passou o furo. Era para furar com 20 metros, ficou com 13. Então vamos refazer esse projeto, vamos agora fazer com hélice contínua. O projeto atual não dá para executar com o maquinário que a gente havia programado e projetado aqui. Estamos fechando o buraco aqui, olha, para ele não ficar aberto. Dá para ouvir o barulho da água, quer ver? Ó? Olha só que coisa mais estranha. Bizarro, né? Aí, galera, quando a gente percebeu
que aquele primeiro projeto de fundação não ia dar certo, né? Por ocasiões ali que não foram detectadas, situações que não apareceram na sondagem, a gente paralisou a obra, ela ficou paralisada quase um mês, e a gente tentando entender qual que seria um segundo projeto de fundação ideal para isso aqui. Só que cada alternativa que a gente olhava dava um custo mais diferente do que o outro. A gente pensou aqui em fazer um bate-estaca ou uma estaca cravada, só que o custo ficava em torno de R$500 mil, 500 mil, R$500 mil para fazer bate-estaca aqui, estaca escavada. Aí a gente pensou também em fazer um corte no terreno e alocar um radier. Só que qual é o problema? Você percebeu pela situação do terreno que ele cai para os fundos e é um terreno solto. A gente teve muito receio desse radier se movimentar ao longo dos anos, né, e gerar fissuras pela casa. Bom, então cada alternativa que a gente olhava, e detalhe, o radier também ficava em 450 mil. Então eu tinha a preocupação técnica, a preocupação geotécnica e a preocupação do custo, né? Então isso nos colocou aí numa sinuca de bico, igual a gente costuma dizer em Minas, né? Pô, como é que a gente resolve essa parada? Pessoal, diante desse cenário aí, nosso pensamento ali foi, o que ficava mais em conta, né? Seria uma fundação, então, para essa situação em hélice contínua. O que é hélice contínua? É um maquinário que já fura e concreta ao mesmo tempo. Só que detalhe, a gente precisaria de uma máquina, então, de uma hélice, que fosse muito potente para romper toda aquela profundidade. Aí a gente esbarrou num problema, olha só. Isso aqui é a portaria do condomínio, tá? Então, a princípio, o condomínio liberou, o condomínio permite os trabalhos de hélice. Só que quando o maquinário chegou aqui para entrar no condomínio, eles barraram, não deixou entrar. Quando eles viram o tamanho do aparelho, falou, cara, sem chance disso entrar. Porque até, né, com razão, eles barraram a entrada porque o maquinário, enfim, até chegar lá na nossa obra, que está ali para trás, ali, iria estourar o asfalto do condomínio de tão pesado o equipamento. Então, na hora que chegou aqui, eles impediram a entrada e, ó, essa jogada, essa mobilização, cara, custou só isso R$20 mil. É uma grana jogada fora, né? Uma grana logística, enfim, que a gente teve que arcar. Por quê? Porque na hora H, eles não, a máquina entrava, caramba, entendeu? Ela passava ali, só que por causa do asfalto eles não permitiram. Então, um detalhe, tá? Se você tiver uma fundação diferente aí, leva alguém do condomínio lá no pátio do maquinário, mostra lá. Essa é uma lição que eu aprendi, porque na hora H, pode ser que você tenha problema para botar o maquinário dentro da sua obra. Ó, estamos voltando ali para a obra para continuar o vídeo. Meu videomaker tá assustado com os 20 mil. Dizendo que 20 mil resolvia a vida dele. Pô, mas realmente, dizer ele que qualquer errinho na parte de engenharia é fundamental e é isso aí, qualquer errinho dá muito prejuízo. E essa é uma das partes que são mais relevantes. Fundação, cara, fundação é onde mora a grana da construção mesmo, não pode errar. Pessoal, então percebe que o nosso cerco está fechando, né? Não deu para fazer uma fundação estaca escavada com trado. Poxa, queimamos essa opção. Não deu para fazer com uma hélice contínua potente. Também queimamos essa opção. A gente começou a ficar muito limitado, né? As outras alternativas estavam estourando em R$500 mil quase. Então, o que a gente pensou? Né? Juntamente, pessoal, com equipes de geotecnia, empresa de fundação, a gente pensou, então vamos fazer aqui uma hélice menor, uma hélice contínua menor, né? A gente até chegou a colocar um trado junto com essa hélice para ajudar a perfurar. Só que, cara, terceira tentativa, não deu certo também uma hélice menor. Se liga aí no que aconteceu. Pessoal, tá dando muita coisa errada aqui. Vou contar um pouquinho o que tá rolando, né? Como foi encontrada água acima de um nível que a gente estava esperando, né? A gente trouxe uma hélice aqui, tá? Uma hélice contínua, que é um aparelho muito pesado.
Acontece que a hélice mais pesada, o condomínio não permitiu a entrada dela, né? Então veio uma hélice um pouco menos potente para não danificar as ruas do condomínio. A hélice menos potente não chegou na profundidade que a gente estava precisando. Então, ó, a gente estava tendo que fazer a fundação com um trado mesmo, tá? Um trado um pouco mais potente, só que aí a gente está num desafio que a gente não pode atingir a água, tá? Então a gente está paralisando o furo um pouco antes de chegar na água e a gente vai fazer uma manobra muito arriscada aqui. Pessoal, você está percebendo aí que os recursos foram acabando, que as opções, né, foram esgotando. E qual era o problema desse terreno? É que ele aparentou água ali numa posição, né, muito mais alta, então, do que a gente precisava. A gente precisava de uma fundação profunda e estava com a água mais superficial. Não podíamos fazer uma fundação rasa por causa do aterro. As escolhas começaram, né, a ficar escassas. E aí qual que foi a grande sacada? A gente decidiu arriscar uma solução aqui muito não convencional, muito arriscada. E eu até digo, não façam isso em casa, tá? A gente só decidiu fazer isso aqui porque isso aqui, nessa altura do campeonato, já era um case. A gente estava com a maior empresa de Minas Gerais de fundação nos acompanhando, muita gente séria. Então a gente resolveu fazer uma solução arriscada aqui, que era o seguinte. Bom, como a gente vai furar essas fundações com uma máquina que consiga furar e para a água não destruir o nosso buraco? Porque quando você faz um buraco e a água aflora ali, ela vem destruindo a base, né, da fundação. Bom, a nossa ideia foi o seguinte. A água estava com mais ou menos 18 metros. A gente fez vários furos com 17 e ficamos esperando. Quando o caminhão de concreto chegava aqui, ó, na rua da obra, a gente terminava de furar os buracos e aí, antes que a água aflorasse, a gente lançava o concreto. Então a gente fez os pré-furos, digamos assim, e deixamos para concretar o fundo quando o caminhão estivesse aqui. Caminhão de concreto chegou na obra, a gente termina de vazar o fundo e lança o concreto para ele segurar a água lá embaixo. Não sei se deu para você entender, é uma maluquice, mas foi isso que a gente fez, olha aí. A manobra arriscada, pessoal, é o seguinte, daqui a pouco o caminhão de concreto chega aqui, nós vamos terminar de perfurar a posição de água e encher imediatamente, tá? Então, assim, é uma coisa muito arriscada, mas a gente é a única opção que nos resta aqui para fazer nessa fundação. Lá vem o primeiro caminhão de concreto, olha. Agora que é hora da verdade, vamos ver se a nossa estratégia vai funcionar mesmo, hein? Pessoal, então qual que é a logística aqui? A gente faz um pré-furo antes de chegar na água. Quando o caminhão chega de concreto na porta do canteiro, a gente termina de vazar o furo, lança o concreto, vem um guindaste, essa é a novidade que eu ainda não falei. O guindaste vem, coloca o ferro dentro do buraco e a gente termina de encher o buraco de concreto. Olha que bizarrice, tá? E dentro de um canteiro apertado como esse, a gente estava então com 3 maquinários ali operando em simultâneo para fazer isso dar certo, então, no menor custo possível. Olha só essa confusão. Naquele ponto ali, olha, chegou nos 18 metros. Olha como já dá água, tá vendo? Ó? Não é a terra mais seca, tá bem molhada. Então a gente está no limite que a gente pode ir com um trado, né? Agora é concretar. Furou, chegou no limite da água ali. Agora vai vir um caminhão e jogar concreto lá no fundo do buraco para impedir a água de fechar o furo. Ó, um desafio logístico enorme aqui, ó. Temos que manobrar 3 máquinas dentro de um canteirinho apertado desse, né? Aqui tá fazendo os furos, o caminhão de concreto e agora o Munk, que é um guindaste, para a gente pegar as barras de metal que estão ali e colocar dentro do buraco, né? Porque aquilo ali não segura na mão, não. Muito pesado. E ela tem que entrar na vertical certinho para não encostar na parede ali do furo, né? Então, são 3 máquinas aqui dentro do canteiro, a gente vai ficar manobrando aqui. Tem que ser rápido, porque senão o concreto ali acaba vencendo, né? A gente tem 2 horas para lançar o concreto.
Olha lá, agora tem que usar um guindaste ali para colocar a ferragem, né, dentro do furo. A ferragem muito comprida, de 16 metros. Olha só o trabalho que tá dando, gente, para fazer essa fundação, olha. Além de furar, problema com água, daí a gente tem um problema aqui com essa ferragem muito comprida, né? Então foi isso, pessoal. Essa é a estratégia, a gente conseguiu dominar a fundação dessa casa. Ficou em 300 mil reais, uma fundação que em casas próximas aqui talvez fique entre 60 e 70 mil. Por conta do terreno ficou em 300 mil, por conta de todo o maquinário, por conta daquela base, né, de aço comprida que você viu aí. Enfim, toda a circunstância aqui em 300 mil reais. E, bom, quando a gente conseguiu, enfim, entender o que a gente faria ali de fundação, teve mais um percalçozinho no projeto aí, que eu vou deixar só para você entender como vida de obra não é fácil mesmo. Uma chuva fora de época que alagou os nossos buracos aí. E, cara, assim, quando é para ser difícil, é para ser difícil. Vou deixar só um recorte desse momento aí para você ver que obra é complicado mesmo, viu? Pessoal, é impressionante. Tudo que pode dar errado tá dando aqui, ó. A gente tá em maio. Não é para chover mais. De ontem para hoje, a gente começou a fazer os furos ontem aqui. Deu uma chuva enorme, alagou todo o nosso canteiro. A gente está com as duas máquinas aqui completamente atoladas aí, sem condições de continuar essa fundação. Pessoal, então como você pode se resguardar contra esse tipo de situação aí, problemas no terreno, quando você for construir? Eu tenho uma baita sacada que eu sempre compartilho com as pessoas, que é o seguinte: quando possível e se possível, faça a sondagem do terreno antes de comprar esse terreno, tá? Quando você for comprar, pergunta se a pessoa já tem sondagem. Se ela não tiver, você vai lá e faz. Uma sondagem, ela vai ser talvez R$1.000 e poucos, R$2.000 no momento que eu estou gravando esse vídeo. A gente paga R$1.500 aqui na minha região e é um recurso que, se você comprar o terreno, você já tem a sondagem, que você faria de qualquer jeito. E se a sondagem for ela acusar um resultado muito preocupante, você vai deixar de comprar aquele terreno e você vai deixar de gastar uma grana muito grande, né? Então a sondagem pré-compra, ela pode te ajudar a sair fora aí desse tipo de confusão. Olha, você quer ver mais material de construção, cara? Mais vídeos sobre o mundo das obras e projetos, sobre como construir dentro do orçamento, evitando desgaste, dor de cabeça? Fica aqui no canal. Um vídeo por semana, vídeo top, só vídeo bom pra caramba, com conteúdão pra você, tá? Se inscreva no canal então e curte esse vídeo aqui, cara, que eu tenho certeza que ele foi bem bacana. Tamo junto e até o próximo.